significa ter confiança absoluta em algo ou em alguém. Uma palavra que influencia e tanto, na verdade, para nós ainda que somos cristãos, que acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Fé. Será que nós temos tido fé? Será que você tem tido fé? Será que você tem usado a sua fé da forma correta? Será que você sabe o que é a fé? Bom, nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre fé, sobre aquilo que a fé é e como nós precisamos dela, como nós precisamos estar alicerçado sobre essa palavra tão importante e que na verdade tem muito misticismo por trás. Bom, bora lá então. Quando nós olhamos para a fé, se você fazer uma pesquisa rápida, as palavras que se assemelham muito com fé, eu gostei de separar essas três porque eu acho que são as que mais caracterizam com o que realmente é a fé e com aquilo que a Escritura nos mostra e com o que Jesus Cristo espera que nós estejamos fundamentados e firmados. Algumas palavras que se assemelham muito à fé são confiança, firmeza e segurança. São três palavras. São essas três palavras que assemelham e muito. Bom, eu acho que eu nem preciso falar muito mais, né? Porque essas três palavras já se embasam muito e resumem o que é a fé e o que Jesus espera que nós tenhamos. Confiança, firmeza e segurança. Uau! Confiança nele, confiança na palavra, firmeza, ou seja, estar fundamentado com raízes fixadas e profundas naquilo que você acredita, e segurança em Jesus Cristo, segurança por saber que nada foge do controle dele, nada escapa das mãos dele. Sabe, quantas vezes nós usamos da fé de uma forma errada? Quantas das vezes nós fazemos um uso da fé da boca para fora e declaramos que temos fé, que acreditamos que o Senhor está no controle de algo, quando na verdade nossos corações, quando na verdade aquilo que nós de fato sentimos está muito longe do que realmente é a fé e do que nós devemos de fato ter como convicção quando nós falamos eu tenho fé, eu acredito, eu tenho certeza, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor cumprirá aquilo que Ele me prometeu. Se nós olharmos Isaías 28:16, na nova tradução, na linguagem de hoje, eu gostei de pegar nessa versão porque ficou bem resumido, diz assim: por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi, Jesus Cristo, para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Uau! Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé e quem está alicerçado nessa rocha, quem está sobre essa rocha, que é Jesus Cristo, não tem medo. Não tem medo do que vai vir, não tem medo do que está por vir. Não se aflige diante de turbulências, porque confia e porque crê. É algo tão simples, né? Lendo assim, e tão verdadeiro. Sabe, a fé é somente isso, é você crer e confiar acima de tudo. Quando eu falo sobre declararmos isso de uma forma vazia, de uma forma que não tem fundamentos, nós apenas declararmos que temos fé, quando na verdade nossos corações estão longe disso, nós podemos pegar um exemplo muito fácil e simples, que é Isaías 29, no versículo 13. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Sabe? Você ter uma fé de boca, uma fé que você declara, mas que na verdade não é a verdade do seu coração, é exatamente isso que diz em Isaías 29:13. Você se aproxima de Deus com seus lábios, você o honra, você declara que acredita e que tem fé, mas o seu coração mostra uma incredulidade. O seu coração, na verdade, está carregado de medo, de inseguranças, e você, na verdade, até duvida daquilo que Deus te prometeu. E uma fé genuína e uma fé pura, não existe exemplo melhor para nós usarmos do que Abraão. Alguém que saiu da sua parentela, alguém que foi para um lugar que não sabia para onde estava indo, não sabia o que o esperava, não sabia o que viria, mas que se moveu por fé. Alguém que apenas seguiu a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo e se permitiu ser guiado. Alguém que também aguardou anos pela promessa de seu filho, e quando o Senhor o pediu, o filho, ele não hesitou, porque ele cria e porque ele confiava no Senhor. Em um dos livros do C.S. Lewis, ele diz: a verdadeira substância da fé jaz no mundo da ação. A fé cristã se transforma em algo real quando é vivida. A fé verdadeira se transforma em algo real quando é posta em ação. É quando você começa a usá-la e não só declarar, mas
viver aquilo. Ela se torna real quando é vivida, quando você vive por fé, quando você se move por fé. E se nós olharmos as Escrituras, não precisamos nem ler Hebreus 11 ali sobre exemplos de fé, nós podemos ler as Escrituras do começo ao fim, que nós teremos muitos exemplos do que é ter fé e no que se resume a fé de fato. Ter fé quando o Senhor te pede um filho que você esperou por muito tempo e o Senhor te diz para você: Abraão, agora me sacrifica o seu filho, entrega ele a mim. Ter fé quando o Senhor fala: Moisés, vá até o Egito, porque eu o escolhi para libertar o meu povo da escravidão. Nós precisamos de fato entender o que é fé, nós precisamos de fato entender o que é confiar e verdadeiramente acreditar no Senhor. Porque muitas das vezes nós declaramos isso, nós declaramos que acreditamos e confiamos e que sabemos que o Senhor fará aquilo que Ele prometeu, mas quantas das vezes nossos corações se encontram tão distantes disso e na verdade nós temos apenas declarado algo vazio, algo que não tem fundamento de fato. Porque assim como as semelhanças da palavra fé, firmeza, sabe? É você estar enraizado, é você ser firme, inabalável, sabe? E independente do que você passe, independente do que esteja acontecendo, você tem apenas a certeza e a convicção de que aquilo que o Senhor te prometeu vai acontecer, de que aquilo que Ele disse um dia a respeito de você, a respeito daquela promessa que você tanto espera, vai se concretizar. É isso. Você apenas crê. Você apenas confia, você apenas acredita, independente do que a situação mostra, independente do que as adversidades possam parecer estar te mostrando, independente de como está a tua situação atual, você apenas crê e sabe naquilo que você está esperando. A fé é isso. E Jesus diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É exatamente isso. Nós precisamos ser nascidos do Espírito, para então entender aquilo que é do Espírito, aquilo que é do Senhor. E não ter uma mente carnal, um espírito carnal, que só discerne as coisas com aquilo que é visível. Hebreus 11, versículo 1 fala exatamente sobre isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se podem ver. Nós não vemos aquilo, nós não sabemos de onde virá e como virá. Às vezes o Senhor te prometeu uma provisão, às vezes o Senhor te prometeu uma bênção, e você está esperando por aquilo e a sua situação atual diz o contrário daquilo. E se você se move por aquilo que é visível, você vai se desesperar, você vai se angustiar, porque nós somos humanos, nós temos nossos medos, nós temos ansiedade. Mas se nós estamos fundamentados no Senhor, se nós estamos fundamentados na palavra, se nós somos nascidos do Espírito, nós não vamos nos inquietar, independente do que aconteça, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se nós usarmos o exemplo dos discípulos, os 12 discípulos que caminharam com Jesus, nós também vemos uma fé imensa nestes homens. Uma fé por acreditar que aquele que eles seguiam era de fato o Cristo. Porque quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos Isaías, e nós vemos as profecias messiânicas sobre a vinda de Jesus Cristo, nós vemos que o nosso Senhor é descrito como alguém que não aparentava ser quem ele realmente era. E aqueles homens precisaram ter fé para acreditar que de fato aquele homem era o Cristo. Mesmo que houvessem sinais, prodígios e maravilhas, porque fisicamente, porque visivelmente, Jesus Cristo não aparentava ser quem ele realmente era. Tanto que quando Judas o trai, ele precisa ir até Jesus e beijá-lo, porque ele não fazia diferença entre ele e seus discípulos, não havia uma diferença. E quem olhava para aqueles homens juntos não sabia distinguir ao certo quem era o líder deles, porque Jesus Cristo não se diferenciava dos homens que caminhavam com ele. Na verdade, ele se igualava a todos. E aqueles homens precisaram ter fé para acreditar que ele era de fato o Cristo. E é disso que nós precisamos para tempos como estes, para tempos de dificuldade. Nós precisamos ter fé e que nós possamos usar dessa fé de uma forma correta e de uma forma inabalável, que nós possamos estar fundamentados e firmados na rocha que é o Senhor, que nos traz confiança, firmeza e segurança, e que nós possamos fazer o uso dessa fé e nos mover por ela. E saber também que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não chegamos a lugar algum. Sem fé, nós não conseguimos nos mover. E sem fé, nós não trilhamos um caminho com Jesus Cristo. Porque aqueles que o Senhor chama, aqueles que o Senhor designa para andar com Ele,
aqueles que o Senhor designou para caminhar com Ele enquanto Ele esteve aqui em carne como homem entre nós, precisaram ter fé. E nós que estamos aqui buscando e almejando essa mesma promessa do encontro com o Senhor, precisamos dessa mesma essência. Precisamos de fé. Precisamos de uma fé inabalável e de uma certeza que não muda, mesmo quando estamos diante da morte, mesmo quando estamos diante da pior das situações. Porque Jesus Cristo e porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E que nossos corações sejam cheios de fé, nós possamos trilhar passos cada vez mais largos neste caminho. Existe uma canção do Ministério Zoe que se chama Estrada da Fé. E no refrão é dito que, mais ou menos é dito assim: eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não ando pelo que eu sinto, mas é pelo que eu sei. E também tem uma parte deste louvor onde é dito: primeiro eu piso e depois eu vejo. Sim, eu confio que nós possamos primeiro pisar, que nós possamos primeiro firmar os nossos pés no chão, sem antes olhar, porque estamos andando por fé e caminhando em direção a Jesus Cristo, e caminhando em direção ao lugar para o qual Ele tem nos chamado a estar por este tempo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração e que você comece a trilhar um caminho de fé com Ele, que você possa aprender de fato o que é viver por fé e que o Espírito Santo te direcione por este tempo. Em nome de Jesus. Eu e meu rascunho aqui terminando o vídeo. E é isso aí, gente. Se você gostou, manda pra alguém. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração e Deus abençoe. Tamo junto.